Olá, pessoal! Hoje nós vamos esclarecer o que são as tão faladas forças pessoais. Uma força pessoal é um padrão recorrente de pensamento, sentimento e comportamento que é autêntico, que é energizante e que pode ser usado produtivamente. Trocando em miúdos, são formas que nós temos desde muito cedo, desde crianças mesmo, de pensar, sentir e agir que nos levam até a nossa melhor performance. Eu vou dar alguns exemplos para ficar mais fácil. Comando, curiosidade, persistência, inteligência social, carisma. São algumas das mais de 40 forças que já foram catalogadas pela psicologia positiva. Claro que nós não apresentamos todas essas forças, né? Cada um de nós apresenta um conjunto único de algumas dessas forças, que são as que mais nos definem, mais definem a nossa personalidade e que a gente mais utiliza no nosso dia a dia. O mais importante disso tudo é entender que nós precisamos conhecer as nossas forças, o nosso conjunto de forças, para que a gente possa utilizá-las no nosso dia a dia de trabalho. Porque assim nós temos muito mais chance de sermos bem-sucedidos no nosso trabalho. Eu vou explicar por que isso acontece. Cada uma das nossas forças, elas têm 4 características que as definem. Tá? A primeira delas é o sucesso, ou seja, toda vez que eu estou utilizando alguma força minha, eu sou bem-sucedido naquilo. Por exemplo, se eu tenho a força do comando e eu vou liderar uma equipe, eu tenho muitas chances, é quase que certo que eu vou ter sucesso nessa empreitada de liderar. Por quê? Porque para mim, comandar é algo que eu faço de uma forma muito mais fácil e muito mais tranquila do que quem não tem essa força. Então, a primeira característica é o sucesso. A segunda característica das nossas forças é a necessidade, ou seja, eu tenho uma necessidade de agir a partir daquela força. Eu não consigo evitar. Mesmo que eu tente, é difícil para mim evitar. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito criativa, dificilmente eu vou conseguir não ser criativo no meu dia a dia de trabalho. Por quê? Porque quando eu vejo, eu já vou estar pensando em formas diferentes de fazer aquilo, de melhorar aquele processo ali, por exemplo. Para mim, agir de acordo com essa força é quase que inevitável. Uma terceira característica de uma força é a facilidade. Toda vez que eu utilizo uma força, eu sinto que é fácil para mim agir a partir daquela força. Por exemplo, se eu tenho a força do carisma, é muito fácil para mim chegar num ambiente onde eu não conheço ninguém, uma festa, por exemplo, ou um emprego novo, onde eu não conheço ninguém, e começar automaticamente a fazer amizade com as pessoas, a conversar com essas pessoas. Eu não sinto vergonha de fazer isso, porque isso para mim é natural, é prazeroso. Eu consigo fazer isso com uma facilidade que eu nem penso no que eu estou fazendo. E a última e quarta característica de uma força é a realização. Toda vez que eu estou utilizando uma força, eu me sinto realizado, eu me sinto muito bem quando eu estou utilizando essa força. Então, por exemplo, a persistência. Se eu sou uma pessoa que tem essa força, sempre que eu tiver que persistir, que insistir, que correr atrás de alguma coisa para que essa coisa possa acontecer, eu vou me sentir realizado com isso. Eu não vou me sentir cansado ou chateado. Não, aquilo vai ser prazeroso para mim.
estar usando a força da persistência. Então, essas 4 características, elas nos dizem se nós temos determinada força ou não. Ou seja, eu tenho sucesso quando eu utilizo essa força, né? Quando eu me comporto dessa maneira. Eu sinto necessidade de agir a partir dessa força. Eu tenho facilidade de agir com essa força. E eu me sinto realizado quando eu utilizo essa força. Eu vou dar um tema de casa para vocês, para que vocês possam experimentar esse conhecimento em vocês mesmos. Entrem lá no site da Positiva, que é www.ppositiva.com.br. Eu vou colocar aqui embaixo para ficar mais fácil. E vocês vão se inscrever, vão colocar o e-mail de vocês ali, onde vai aparecer bem ali onde vocês têm que colocar um e-mail, para que vocês recebam um e-book, onde eu explico como realizar um teste pela internet, que é o teste VIA. E nesse teste, o resultado desse teste vai ser um ranking de 24 forças, onde elas vão aparecer da mais forte, ou seja, daquela que vocês mais usam, até a que vocês menos usam. Então se concentrem nas 5 primeiras. E para cada uma dessas 5 primeiras forças que aparecer no resultado de vocês, vocês vão fazer a seguinte reflexão: eu tenho sucesso quando eu utilizo essa força? Eu sinto necessidade de me comportar dessa maneira? É fácil para mim utilizar essa força? Eu me sinto realizado quando eu utilizo essa força? Tá? Então eu quero que vocês façam esse tema de casa. Peguem as 5 primeiras forças do resultado do teste VIA e façam essa reflexão, para que vocês possam identificar em vocês mesmos as 5 principais forças, que vão ser as 5 primeiras forças do portfólio de vocês. No próximo vídeo, eu vou ajudá-los a construir esse portfólio de forças, ou seja, nós vamos utilizar essas 5 primeiras forças do teste VIA, mas também eu vou dar outros temas de casa para que vocês possam terminar a construção do portfólio de forças de vocês. O portfólio de forças é uma técnica que eu criei, onde nós vamos identificar ali as 10 forças principais da nossa personalidade e também vamos identificar as 3 fraquezas principais da nossa personalidade. Nos próximos vídeos nós também vamos falar sobre fraquezas, para vocês entenderem como que a gente aborda a questão das fraquezas, que é um pouco diferente do que se está acostumado a abordar no dia a dia, tá? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço!